Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com você? Programa Cidadania Legal entrando no ar, mais uma vez, trazendo informação para a sua cidadania, para você ter as informações aqui junto com a gente, conhecendo, né, a atual conjuntura, os problemas que a nossa comunidade vive, os problemas que a cidade, que o estado, que o país atravessa nesse momento. E para essa finalidade, nós estamos aqui para deixar você bem inteirado, convidando aí as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, as pessoas que fazem parte do poder político e tudo mais, para que você possa também olhar todos os ângulos e tudo aquilo que tem a ver com você no dia a dia. Então, hoje nós estamos trazendo aqui o professor Edivan. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certinho. Sempre na luta aí, na correria? É preciso, é necessário, estamos juntos. Verdade, viu? Pois é, nós temos aqui hoje o professor Edivan e a gente vai falar um pouco sobre a questão, não é? Da desigualdade social nas nossas periferias, na quebrada. Você aqui da periferia, você também que não vai acompanhar um pouco quais são as dificuldades que a nossa periferia hoje enfrenta, vive, e tudo isso, o que tem a ver na questão política, né, da nossa sociedade e tudo mais. E é nesse sentido que a gente vai bater um papo com o professor Edivan hoje aqui, para ele também ajudar a gente nesse processo de compreensão e para a gente também entender um pouquinho do que a política, né? Qual é o papel da política na nossa vida, no nosso dia a dia, por que existe no nosso país aqui uma desigualdade social extrema, não é? E a gente vai tentar entender um pouquinho isso, batendo esse papo aqui com o professor Edivan. Então, diante aí dos momentos eleitorais, diagnosticamos aqui que a camada social menos favorecida, residente nas comunidades periféricas da cidade de São Paulo, com vista na última eleição à prefeitura do município, manifestaram o seu direito de voto em mais ou menos 50% ao candidato da direita, da elite, né? Entendendo que em outros momentos também não tem sido diferente, embora algumas eleições a esquerda tenha sido eleita e governado tanto a cidade como o país. Essa camada social, que depende extremamente dos serviços públicos, escolhe na maioria das vezes representantes contrários às suas necessidades. Como explicar isso, né? O que a gente quer entender aqui? Será que a nossa periferia, a comunidade que depende do serviço público, ela está fazendo a coisa certa, né? Elegendo os seus representantes, que na verdade não tem tanta preocupação assim com ela? Será que ela está fazendo a coisa de uma forma pensada, de uma forma onde ela entenda o processo todo e o que ela está fazendo? Ou está faltando informação para ela nesse sentido? Então é isso tudo que a gente quer conversar um pouquinho aqui, né? Então vamos aqui apresentar o professor Edivan. Fala um pouco de você para a gente, Edivan. Meu nome é Edivan, eu tenho 45 anos e eu sou filho da periferia. Eu nasci na periferia, eu me criei na periferia, eu me eduquei na periferia e atualmente eu dou aula em duas redes, as duas redes públicas, tanto a rede estadual, estou há 15 anos, e a rede municipal, onde eu estou há 3 anos. Também trabalho social, o café filosófico da periferia é uma coisa que eu também estou inserido, e nas lutas aí cotidianas da periferia, onde aparece aí alguém disposto a levantar uma bandeira justa, nobre, de autonomia popular, eu estou junto. Tem umas perguntas para fazer para você aqui. A gente percebe na nossa comunidade que a população tem uma dificuldade de entender o que é política, né? E se devemos gostar e participar dela. Como é que você vê essa questão na comunidade? Você fez uma pergunta extremamente interessante. Quando se fala política, as pessoas não gostam de falar. Eu fui criado com a expressão de que política não se discute. E quando você pensa na definição do que é política, você percebe o quanto esse discurso ele é vazio. Política, na verdade, é inerente à condição humana. O ser humano é um ser social.
Então, o que é a política? É tudo aquilo que está imerso no convívio social. Então, eu estou falando, você está me ouvindo. Isso aqui é um acordo político. Uhum. Um casamento é um acordo político. Quando você entra na fila de um terminal e espera a sua vez para passar numa catraca, isso é política. A política é o meio pelo qual as pessoas interagem, as pessoas trocam ideias, as pessoas chegam a consenso juntos. Imaginar uma vida social, familiar, afetiva, de qualquer maneira, sem o conceito política, é impossível. Então, o que é a política? É a arte do convívio, e o convívio racional. A negação da política é a barbárie, é a guerra, é a intolerância. Então, a política, ela é o cerne da vivência humana, do potencial humano. Então, eu acho que não é nenhuma questão de gostar. Uhum. É como você me perguntasse, olha, você gosta do ar que você respira? Não, o ar que eu respiro ele é vital para a minha vida, então não cabe nem gostar ou não. Então, quando se pensa em política, você pensa nessas questões do convívio. O pai que olha para sua filha, ele está educando a sua filha, ou a mãe que faz a mesma coisa, aquilo é uma vivência política, né? Então, a política está imersa em tudo. A dona de casa que vai à feira com seu carrinho e pede licença, encosta naquela banca e negocia o preço, aquilo é política pura. Então, dizer que não se discute política é como se nós não disséssemos o seguinte, olha, é impossível discutir as relações humanas. Então, isso é totalmente incorreto. Então, a política ela é necessária, ela é vital. Eu não gosto da palavra gostar, mas eu particularmente amo a política, porque eu amo a vivência humana e o ser humano. E eu acho que existe um aspecto que ele é fundamental. Quando você vive em sociedade, o que vai acontecer na sua vida, na vida de quem você ama, não está condicionado apenas à sua vontade. Ela demanda decisões que tenham caráter coletivo. Então, decisões políticas, mesmo na esfera institucional, e a esfera institucional é uma parte da política, mas mesmo essa esfera institucional ela é importantíssima. Então, é o preço do arroz, é o preço do feijão, é o tempo que vai demorar o ônibus a sair do terminal. Tudo isso são debates políticos que são extremamente necessários que a comunidade se aproprie desses debates. Uhum. É verdade. Tanto hoje que nós estamos assistindo aí o quê? Que a nossa classe menos favorecida, ela está indo no supermercado, está tendo lá uma carestia em cima de alimentação, tudo aumentando, caro, sim, quando no momento que ela está desempregada ou ela está afastada em questão da pandemia, não é? E não está tendo dinheiro, e ainda com essa questão da ajuda emergencial aí, deixando de acontecer. Não é? Então isso tudo faz parte de um processo político. Sim. Não é? Entender as demandas da atualidade, entender as dificuldades que nós estamos passando, entender as injustiças que nós estamos passando, vislumbrar uma possibilidade de uma realidade mais justa, mais inclusiva, é um debate político. Não existe nenhuma perspectiva de você mudar, transformar uma realidade sem você estar imerso no debate político. Então, entender o que é a política, entender os mecanismos da política, entender o espaço que todos nós estamos inseridos nesse jogo político, que é um jogo de força, é um jogo de poder, é um jogo de ocupar espaços. Se nós não entendermos nesse tabuleiro quem somos nós, quais são os movimentos que nós podemos fazer, qual é o nosso potencial, então aqueles que estão vencendo o jogo vão continuar se perpetuando acima desse jogo. É verdade. Então eu acho que com toda essa nossa conversa aqui, você que está nos assistindo, seria legal se você fizesse um exercício e sair um pouco, sabe, daquele pensamento de quando se fala de política, você já vem, né? Porque tá falando lá do cara que roubou, do vereador, não sei o quê. Para um pouquinho, faz uma análise, procura saber um pouquinho do que é política e o que ela tem a ver com você na sua vida, o seu crescimento, não é? A partir do momento que você tem um conhecimento daquilo que você não gosta e que você é obrigado, se você não gosta, você vai ter que gostar, não tem jeito, não é? Ou então alguém vai fazer política em seu nome. Sim. E aí? Você vai deixar alguém decidir a sua vida? Não é, Edivan? Então é isso que a gente chama a atenção aqui, não? E eu acho que isso é uma lição histórica, né? E eu falo isso também na qualidade de professor de história. Os gregos, nas suas cidades, as cidades gregas eram chamadas de polis, por isso o nome política, né? E os gregos, eles criaram áreas públicas em que a população pudesse externar suas ideias. É claro que
naquele período, poucos eram considerados cidadãos, poucos tinham os direitos, né? Mas, de qualquer maneira, eles fizeram isso e criaram esse conceito de política e democracia. E os gregos, curiosamente, eles valorizavam muito a oratória, você participar, você falar, e aquelas pessoas que tinham direito à fala e não falavam, os gregos tinham nome para essas pessoas. Essas pessoas eram chamadas de idiotas. Os gregos chamavam de idiota aquelas pessoas que não se interessavam pelos debates políticos. Então, isso é uma visão, essa percepção do que é política, da sua necessidade, da sua urgência, é uma coisa que vem antes de Cristo. Então, é uma lição histórica de longa data e, infelizmente, até hoje as pessoas têm dificuldade para entender isso. Então, pelo que você está dizendo, significa que tudo que acontecia lá no passado, eu estou percebendo aqui que a coisa continua do mesmo jeito, Edivan. O ser humano é o mesmo, né? Não mudou nada. Não mudou, infelizmente, né? Porque se naquela época ela era desse jeito que você está falando, eu estou percebendo que hoje continua sendo daquele jeito. Sim, infelizmente. Claro que hoje você tem uma politização maior, você tem pessoas, nós estamos aqui conversando, falando sobre política, e isso é importante. Eu acho que a periferia tem um potencial político de engajamento, de externar a sua voz, que tem que ser valorizado, tem que crescer bastante. Mas insistindo nesses vícios, nessa ignorância sobre o que é política, a gente acaba perpetuando, infelizmente, uma ideia que vem de longa data, infelizmente. E é isso, gente. Então, hoje você está vendo aqui qual a importância da gente fazer você refletir, né, numa mudança de postura, não é? Porque lá do passado é aquela história, né? Hoje, por exemplo, para você poder ter uma condição social um pouco melhor, talvez não para você, mas os seus filhos, que você com certeza vai querer que eles estejam num outro mundo que não o seu, né? Que tem uma condição e uma capacidade melhor, tem que estudar. Mais ainda hoje, a exigência hoje no mercado de trabalho é tão grande que hoje é escola, né? E aí? Qual é a colaboração, a contribuição que você vai dar para ele nesse sentido? Então, não é que você é o cara que está... Não, você agora já é barbado, né? É ignorante, não vale nada. Não, vale sim, porque se você tem um pensamento ainda que você não conseguiu entender, você tem pessoas que estão procurando te ajudar a ter essa compreensão, porque a gente só vai crescer a partir do momento que as pessoas que têm uma visão diferenciada, ela está contribuindo para que outras pessoas a engane, né? Use formas de que você faça a coisa errada. E isso tudo, para o grosso coletivo, isso acaba sendo prejudicial. Um dos exemplos é o que a gente vai discutir aqui, que é a questão eleitoral e tudo mais, que talvez você vai entender melhor. Bom, o que é a política pública, Edivan? E o que nós da comunidade temos a ver com isso? Eu queria muitíssimo que o que a gente vai dizer aqui tivesse alto-falantes na rua, nas praças. As pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender o que é política pública. Política pública é toda ação do Estado em benefício ou não da comunidade. Então, toda ação do Estado, quando eu falo Estado, são os entes governamentais, né? Então, todo o serviço prestado à população, saúde, educação, moradia, transporte, todo esse conjunto de ações do Estado que visa interferir na sociedade, nós damos nome de política pública. Diria para você que a construção de políticas públicas ou o desmonte de políticas públicas, que é o que a gente está assistindo agora, tem um impacto fundamental na qualidade de vida das pessoas. Na qualidade de vida física, mental, emocional e daí por diante. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje está desempregada. Emprego é política pública. O Estado, ele cria mecanismos para criar ou não empregos. Uma pessoa desempregada hoje é uma pessoa que sofre um estresse, uma depressão muito grande. Uma pessoa que não é assistida por um serviço de saúde decente, isso é política pública. Só vou dar um número, 220 mil pessoas mortas. Por quê? Porque não temos ainda uma estrutura, uma política pública de saúde realmente que dialogue com a vida, com as necessidades da vida. Vejam, por exemplo, que é o nosso ministro da
da saúde, uma pessoa totalmente despreparada, uma pessoa que não conhece os meandros da saúde está sendo atropelada pela Covid-19. Então, política pública em todas as esferas, é a saúde, a educação, é a segurança pública, que é uma coisa que pouca gente fala, né? Às vezes as pessoas acham que segurança pública é policial na rua armado. Faz parte, faz parte. A presença da polícia, ela é importante. Não sei se militarizada, mas ela é importante. Mas quando você pensa no, por exemplo, numa moradia decente, numa iluminação pública, tudo isso é política de segurança. Isso faz parte de política de segurança. Você pegar uma criança que está na rua e trazer ele para dentro de uma escola, isso é política de segurança. As pessoas não têm essa percepção. Acham que política de segurança é policial armado. O policial ele vai pegar aquilo que não deu certo. Se você tem uma sociedade em que as estruturas de inclusão, elas são efetivas, elas são ativas, o policial teria menos trabalho. Às vezes as pessoas acham que um discurso como eu é inimigo da polícia. Não é. Não é. Se você tem uma sociedade que funciona com justiça, o trabalho desse trabalhador da segurança pública, que é o policial, ele se torna muito mais humano, muito mais efetivo. Pois é, gente. E tudo isso, Edivan, acontece essas arbitrariedades de uma certa forma, porque mesmo que indiretamente ou inconscientemente, nós fazemos o jogo de um não gostar da política. Sim. E o não gostar da política é justamente fazer isso retornar para a nossa comunidade que mais precisa do serviço público, não é? De uma forma contrária. Sim. Não é? Por isso que é a importância da gente começar, sabe, em casa. Antes de dormir, costa a cabeça no travesseiro, começa a pensar, puxa vida, eu não entendia que isso tudo, quando se fala da política, é isso tudo aí. Hoje, se você está, como o Edivan falou aqui, está desempregado, se você está pagando alimentação super cara, não tem dinheiro nem para comprar nada, isso é o resultado da gente não gostar da política. Então, a gente tem que procurar, agora, nesse momento, aproveitar esse programa que a gente está falando aqui, está dizendo para você que nós temos que ter mudança de mentalidade, porque se a gente não fizer, a gente vai continuar tendo esses problemas, né? E nessa questão toda, Edivan, uma das questões que a gente percebe nessa situação toda é que nós temos aí uma desigualdade social. Sim. Desde quando existe a desigualdade social no mundo e no Brasil? Você fez uma pergunta que demanda aí um viés histórico, um recorte histórico imenso, né? O ser humano, ele nasceu na África. Nós somos filhos da África, por isso que as escolas de samba falam Mãe África, né? Só que quando os seres humanos eles surgiram, eles eram pouquíssimos. E eles não produziam o próprio alimento. Então eles coletavam, eles pescavam aquilo que a natureza propiciava. Entretanto, num período que a gente chama de neolítico, lá na pré-história, e pré-história é um conceito bastante preconceituoso, mas isso é uma outra questão. Criou-se a agricultura e a criação de animais, os pequenos animais e a agricultura. E aí um elemento começou a ter muita importância na organização das sociedades que viriam a surgir, a posse da terra. Então, você consegue imaginar o surgimento da desigualdade social através da posse da terra. Grupos que tinham terras mais férteis, terras maiores, eram grupos que socialmente ascendiam. E assim foi durante toda a antiguidade. Se você pensar nas grandes civilizações da antiguidade, Egito, Grécia, Roma, a ideia de riqueza, de prestígio político não estava ligada à posse do dinheiro, estava ligada à posse da terra. Então, aí você já tem o quê? Uma hierarquização social. E é claro que uma hierarquização social vai trazer um caráter de exclusão, um caráter de hierarquização, um caráter de obediência a um poder estabelecido. É claro que esse poder ele vai se colocar como uma necessidade. É necessário organizar a sociedade. É verdade. Só que essa organização vai se dar em bases desiguais. E aí você tem toda a antiguidade, você tem toda a Idade Média. E a questão da desigualdade social na Idade Média tem um parêntese que eu sempre gosto de falar. A questão da religiosidade católica cristã. A sociedade medieval era uma sociedade absolutamente desigual. Você tinha os senhores feudais que tinham as terras, os meios ali, e você tinha a grande maioria, 80%, que eram servos. E nessa sociedade hierarquizada, nessa pirâmide da Idade Média, o que se acreditava?
que a posição de cada indivíduo dentro dessa sociedade era um desígnio de Deus. Ora, se é um desígnio de Deus, quem sou eu na fila do pão para questionar? Se eu sou um pobre, um servo miserável, aquela pessoa que não tem subsistência, pouquíssima ali, que estou passando fome, o meu lugar é esse porque Deus determinou assim. Então havia isso na Idade Média. Até que nós chegamos por volta de 1100, 1300, aí o surgimento daquele sistema que hoje nós tão bem conhecemos. É o surgimento da burguesia, é o renascimento urbano, é o fortalecimento do papel, do dinheiro enquanto parâmetro para fazer comércio. E aí você tem um surgimento do sistema capitalista, que é um sistema em que poucas pessoas detêm o meio de produção e buscam incessantemente o lucro. E aí o que acontece? O capitalismo, ele promete, ele dialoga com a ideia de ascensão social. Mas entendendo a dinâmica capitalista, nós sabemos que aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que realmente são os verdadeiros capitalistas, aqueles que realmente lucram bastante, eles não têm o menor interesse de dividir a riqueza que eles produzem. Então você vai ter o quê? Uma nova hierarquização social, só que no modo capitalista. Ele promete ascensão, mas essa ascensão é muito difícil. Você percebe que hoje nós somos 8 bilhões no mundo e quase 1/3 dessas pessoas hoje não tem o que comer. Então é um sistema que existe há muito tempo. Entretanto, ele não é capaz de satisfazer as necessidades mais prementes de uma pessoa. É claro que ele dialoga com a ideia do sonho. Olha, se eu trabalhar muito, eu vou conseguir. E aí nós esbarramos na questão da política pública. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que através do mérito do esforço pessoal, sem política pública, é possível chegar a algum lugar. Não na nossa sociedade. Você falou do mundo, mas eu também queria falar de Brasil, né? Eu acho que a questão também tinha Brasil. O Brasil, senhores, se você pegar o DNA do Brasil, ele já nasceu não com a desigualdade como um problema. A desigualdade social no Brasil, na verdade, é uma condição para a existência do Estado brasileiro. Então, quando os portugueses aqui chegaram e queriam tirar a cana-de-açúcar, que era o famoso ouro branco, depois o ouro, tal, não havia o interesse de você criar nessa região do mundo uma sociedade igualitária. Porque para mim explorar essa terra, eu preciso o quê? Eu submeter os naturais, os índios primeiro, depois os escravizados africanos pretos. Então, a própria composição e necessidade econômica de Portugal teve como elemento a desigualdade social. A desigualdade social é um elemento necessário para o funcionamento do Estado brasileiro. E isso não mudou. E isso não mudou até hoje. Então, se a gente olhar aí essa pirâmide, por exemplo, você falando lá do passado, em termos de mundo, e falar de Brasil, em termos de mundo, essa pirâmide aqui, ela é um pouquinho mais até extensa, mas a gente tentou traduzir uma pirâmide mais próxima aqui da nossa realidade hoje. Mas no tempo lá, no início das civilizações, que você colocou, você tinha aqui a classe alta, que seria lá o rei, né? Os reis, os sacerdotes, enfim. O poder estava muito ligado à ideia de religião naquele período também. Entra a igreja aí nessa questão, né? E hoje nós temos aqui uma situação a nível de Brasil, que é a classe alta, a classe média, a classe baixa, onde aqui nós temos a elite, nós temos uma classe média, a gente tem a pobreza e abaixo a miséria. Exatamente. Não é? Então, a classe alta é o que tem maior nível de renda, bens, prestígio e poder, é isso? Sim. Eu acho que existe um outro aspecto. Além dessa classe alta, ela deter os meios de produção, então ela que realmente ela detém os meios de produção de riqueza, ela também detém a hegemonia ideológica. Então, ela que vai ditar nessa sociedade o que as pessoas precisam consumir, como as pessoas devem pensar, o que é bom, o que é ruim. E aí, qual é a grande inversão que a gente percebe, a gente estuda a sociedade? Aquela pessoa que está lá na base da sociedade, ela é convencida desde criança a defender os valores não das suas próprias necessidades, não das suas próprias vivências. Normalmente, uma pessoa pobre, ela é convencida, aí você tem vários mecanismos. A educação formal serve muito para isso, em alguns aspectos a religiosidade, a mídia, que é o monopólio dessa classe alta. Então você tem todo um aparato de mecanismos extremamente poderosos e sofisticados que convencem uma pessoa que é muito pobre, por exemplo, a odiar a política pública. Perceba você que o pobre, nós
Dependemos de hospital público, dependemos de escola pública, de transporte público, ou seja, de tudo aquilo que o Estado pode fazer para nos beneficiar. Detalhe, isso não é uma dádiva. Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do planeta Terra. De 3 a 4 meses de salário de um trabalhador é para o bolso do Estado. Então, quando a gente fala de política pública, ninguém aqui está falando de uma dádiva que a gente está mendigando que o Estado bonzinho vai dar, porque... Não. Nós pagamos e muito bem por isso. Então, infelizmente, a gente vive uma situação que nessa hierarquia, quem está lá embaixo da base defende os mesmos valores de quem está lá em cima. Então, por exemplo... um senhor ou uma senhora da Piraporinha, que é um bairro periférico, é um bairro desassistido, onde a gente tem uma defasagem grande de serviços públicos, ele vai votar, ele vai defender as mesmas ideias daquele cara que está num condomínio fechado em Moema. Então tem alguma coisa errada aí, porque são interesses diferentes, são perspectivas de mundo diferente. Então é algo que precisa ser corrigido. E isso não é corrigido rápido, isso é corrigido com muito trabalho de formiguinha, a longo prazo, mas, sobretudo, com uma percepção que o indivíduo tem que ter da sua própria posição na sociedade. Nós temos que ter essa percepção. Um pobre periférico, ele tem que ter uma noção de quem ele é dentro dessa sociedade. Eu, Edivan, sou filho de nordestino, nasci em São Paulo, sou preto, sou um profissional que trabalha dentro de uma escola pública periférica que atendo alunos que têm um perfil muito parecido com o meu. Eu tenho que ter essa percepção. É essa percepção que me municia a trabalhar de uma maneira que propicie condições de reflexão e construção de uma sociedade melhor. Então, olhando para essa pirâmide, a gente vê aqui. Quem trabalha aqui na classe, quem é da classe média, ele está situado entre a burguesia e o proletariado. Sim. Na classe baixa é o trabalhador não especializado, baixo nível de escolaridade. Sim. E muitos miseráveis que vêm também a parte aqui abaixo da classe baixa, né? Sim. Que são as pessoas que é justamente isso. A desigualdade, ela é provocada exatamente aí, porque os altos interesses que são lá de cima da classe alta, ela utiliza todo esse mecanismo, toda essa arrecadação. Vamos lá, será que tudo isso acontece porque você não gosta de política? Não é? E aí, a partir daí, a gente vai comprar um pãozinho na padaria, a gente está pagando imposto. Não é? Tudo que a gente compra, a gente está pagando imposto. Esse dinheiro vai para os cofres do governo. Que governo? Prefeitura, governo estadual, governo federal. E aí, como é que esse dinheiro, Edivan, deveria ser distribuído para a comunidade? Você acha que o governo distribui de uma forma correta para a comunidade ou alguém está ganhando dinheiro aí e a gente não está sabendo como é que é essa coisa, porque a gente não vê um retorno de melhoria para as nossas políticas públicas? Como é que você vê isso? Existe no Brasil uma estrutura muito bem montada, uma estrutura muito bem azeitada de manutenção da ordem tal como ela é. Então, é uma estrutura social, política e ideológica que, por exemplo, vê com muito maus olhos qualquer voz que se levante contra essa ordem de coisas. Então, por exemplo, quando você reivindica políticas públicas na periferia, você encontra pessoas dizendo, não, isso é coisa de vagabundo. Isso não pode acontecer. Então, perceba você que essa desigualdade social e as condições em que as pessoas vivem, elas são fabricadas e alimentadas cotidianamente. A pobreza, ela não é uma obra do acaso. Assim como a riqueza também não é. Então, quando você pensa em distribuição, você pensa em distribuição com justiça. E essa justiça no Brasil não existe. Então, você tem aí toda uma estrutura preparada e financiada exatamente para manter essa desigualdade. E aí eu vou um pouquinho além. Nós vivemos numa sociedade onde não tem espaço para todo mundo. Não dá para todo mundo viver como uma pessoa de elite. Até os recursos naturais não dariam para isso. Então, não tem como você fazer com que todas as pessoas pobres vivam como uma pessoa rica. Por quê? Porque os próprios recursos naturais não impedem isso. São impeditivos. Então, você precisa ter o quê? Uma readequação. Então, quem tem muito
vai ter que ter um pouco menos. E isso ninguém abre mão. No Brasil não se abre mão de privilégio, né? E infelizmente aquelas pessoas que são excluídas às vezes defendem o privilégio daquele que quer se manter. E isso é um problema seríssimo no Brasil. Então, um dos principais problemas que nós temos é a questão da distribuição. E quando eu falo de distribuição, não é só a distribuição da renda, do dinheiro, é a distribuição do serviço público. Por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo bem prático. Se você for num bairro como Moema, Moema ou Vila Madalena, um bairro nobre aqui de São Paulo, quantas vezes passa o carro de lixo? Quanto a subprefeitura dessas regiões recebe a mais do que a subprefeitura do Boi-Mirim? Então, essa desigualdade, ela não é acaso, ela é uma decisão política muito bem estruturada, e isso precisa ser questionado. A população não se vê como sujeito político, como protagonista da própria história política. Então, eu imagino o seguinte, que qualquer debate político no Brasil, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, ele tem que ter o povo no centro das preocupações. E não é alguém se preocupando pelo povo, é o próprio povo ocupando esses espaços, se organizando, se apropriando das discussões políticas. Por exemplo, hoje a gente está aí, a gente está assistindo a eleição de um cargo fundamental na estrutura da República do Brasil, que é a presidência ali do nosso Congresso Nacional. Quantas pessoas estão realmente sabendo quem está disputando, quem não está disputando? É uma coisa importante, mas nós somos educados, infelizmente, a achar que isso é um assunto secundário que não é interessante para a gente. É verdade. Nessa questão toda, a gente tem a questão do poder. Poder, né? Olha só, quem que dá o poder, não é? Para as pessoas que estão lá, de uma certa forma, te representando. Sim. No Brasil, nós vivemos, teoricamente, um sistema chamado democracia. Democracia, é claro, vem do demos, povocracia, mais uma vez os gregos, né? Poder. O poder emana do povo. Na Idade Média era diferente, o poder emanava de quem a igreja dizia. Hoje nós acreditamos que o poder ele emana do povo. Entretanto, nós sabemos que na prática, na vida cotidiana, não é isso que acontece. Na verdade, o poder político ele é importante. Eu não sou uma pessoa contrária ao poder político. E o poder político ele tem a capacidade de formular políticas públicas. Então, você precisa ter realmente um poder que faça valer a distribuição de renda, que atenda às necessidades da população. Entretanto, todo o poder político no Brasil, historicamente, ele está na mão de pouquíssimas pessoas. E pessoas que têm um perfil no Brasil muito específico. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui. Se você pegar as casas de poder no Brasil, as assembleias legislativas, municipal, estadual, federal, qual é o perfil das pessoas que ocupam esses cargos, que são cargos eletivos? Homens com uma certa idade, branco e cristão. E normalmente bastante conservadores. Então, você não tem, por exemplo, o preto representado, a mulher representada, o trans ou a trans representada, o sem-teto representado, os movimentos de moradia representados. Não, são pessoas ali que representam um extrato muito específico, aqueles que querem manter os seus privilégios. Então, é preciso desmontar esse castelo. Não desmontar o poder político, mas se apropriar e protagonizar o poder político. Porque senão, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, os tipos gerais de classes sociais, o que o Edivan está dizendo é justamente isso. Nós temos aí as câmaras, né, tanto de vereadores, quanto estadual, quanto federal, onde quem é que domina a maior parte dessas cadeiras que estão lá representando a população do país, né? A maioria que estão lá representa a classe alta, a classe média. Não é? Então, por que eles estão lá? Será que é por conta do salário, Edivan? Será que é por conta de quê? Quando o Edivan começou a falar aqui, que um dos interesses que se manifestou logo de cara, lá atrás, naqueles momentos das civilizações, né, iniciando as civilizações com poder político, era a questão de terra, né? Terra. Então, o poder era isso, quem tinha mais terra mandava. Então, agora, a nossa classe da elite, hoje, o que ela se preocupa? Ela se preocupa em manter o seu poder, mas não é por questão de salário, não tem nada a ver.
ela ganha muito dinheiro tendo esses espaços ocupados aqui, não deixando a classe baixa ter conhecimento, não ter educação, porque educação transforma, Sim. liberta. Já imaginou? Hoje o Estado dando condições para que a classe pobre pudesse ter escola de qualidade e tudo mais, o que iria acontecer? Sim, eles perderiam o próprio poder, perderiam seus privilégios. Então, assim, você construir uma sociedade realmente igualitária, que propicie reais oportunidades para todos, seria um suicídio para esse sistema. Então, assim, é preciso que as pessoas tenham uma clareza muito grande disso. Ou nós nos apropriamos do debate político e transformamos realmente a política, ou, infelizmente, aqueles que dão as cartas vão continuar não só dando as cartas, mas marcando as cartas em seu próprio benefício. Então, a gente estava falando nessa coisa, olha como uma coisa puxa a outra, né? É eu não gostar de política, é eu começar a conhecer a questão do poder, da onde que vem, quem é que dá o poder, da onde que origina tudo isso, começa tudo isso, que vem lá atrás, né, no começo da civilização, e até os dias de hoje. E os dias de hoje a gente percebe o quê? Que a gente precisa dominar, nós que somos aqui da classe baixa, aqui dessa pirâmide, a gente que faz parte aqui da classe baixa, a gente só vai começar a ter uma ascensão social a partir do momento que a gente começar a ter o direito à escola, não é? Agora, para isso, a gente precisa ter um entendimento do que é a política, porque não é a classe alta lá em cima, no topo da pirâmide, que vai fazer o contrário e vai fazer com que a gente tenha esse conhecimento, né, Edivan? Sim. E aí é onde o Edivan está fazendo o trabalho dele, a gente está fazendo um pouquinho aqui, mas nós somos ainda formiguinha nisso tudo, né? Formiguinha, mas muitas formiguinhas unidas, elas conseguem mudar muita coisa, né? A gente tem que ter essa percepção, olha, eu sozinho individualmente eu tenho pouco alcance, mas nós juntos, enquanto coletividade, nós temos um alcance imenso. Fortalece. Então, a população hoje, Edivan, ela é dividida em classes sociais, como a gente está falando aqui, né? Se a gente desenhar uma pirâmide, nós já mostramos para você aqui a pirâmide, né? Onde lá no topo tem a classe alta, a elite, no meio a classe média e depois a classe baixa. O duro de tudo isso que a gente vê hoje é que a classe média, ela se considera a classe alta, não, Edivan? Olha, é uma coisa que no Brasil é bastante curioso, viu? Porque o capitalismo, ele trabalha muito bem com a ideia de sonho, de ascensão social, e isso seduz. Então, quando uma pessoa ascende socialmente e aí sai de uma linha de pobreza e chega a uma classe média, ela não se reconhece como classe média. Ela começa a ter vergonha da sua rua, ela começa a ter vergonha da sua família, ela começa a ir em lugares mais elitizados, então ela começa a se olhar não como pobre, ela começa a se olhar como algo que ela não é, que é os detentores do meio de produção. Uma pessoa que é classe média, ela tem até uma renda razoável, só que ela não é detentora dos meios de produção. E isso é um problema seríssimo, por quê? Porque normalmente essa pessoa ela vai se colocar contra os interesses do lugar que ela veio. Eu vou dar um exemplo muito básico para vocês. Há uns 3 anos atrás, o Temer estava no poder, depois veio o Bolsonaro. E o que a gente assistiu? O desmonte total de toda a legislação trabalhista no Brasil. Então, a carteira de trabalho, você teve a lei da terceirização, você teve uma série de leis aí que reduziram o trabalhador, a gente chama isso de uberização. É exatamente uma referência ao Uber, né? Então, você teve um desmonte. E eu sou aqui da Piraporinha e eu tenho muita gente que é comerciante no meu Facebook e eu vi aqueles comerciantes, esses comerciantes, qual é o perfil? Pessoas que ascenderam socialmente. Então esses comerciantes começaram a dizer o seguinte, olha, tem que tirar direito mesmo, é um bando de vagabundo. Esse comerciante, ele se achava no topo da pirâmide. Ele não percebia, na verdade, que ele fazia parte da base da pirâmide. Essa nova classe média. Quando ele defendeu a demolição desses direitos trabalhistas, foi um tiro no pé. Por quê? Porque os clientes dele, as pessoas que compravam dele, são exatamente aquelas que perderam seus trabalhos, são aquelas que tiveram sua renda tirada por conta da uberização, precarização e daí por diante. O que aconteceu a partir daí? No momento em que o desemprego chegou na periferia, a renda abaixou nos últimos 3 anos, quebraram tudo. E aí perceberam da pior maneira possível que não eram elite. Na verdade, eles tinham que defender o quê? O fortalecimento
da quebrada, porque essa quebrada que o sustentava. Mas eles, é exatamente aquilo, aquele que está na base da pirâmide, pensando com os valores daquele que está em cima. Deram um tiro no próprio pé, e é uma pena, porque o desemprego aqui na periferia ele é muito grande, me dói na alma passar aqui na Piraporinha e ver um monte de estabelecimento fechado com a placa passa ao ponto. Porque você tem uma população em volta empobrecida, sem serviço público de qualidade, sem emprego de qualidade, tendo que escolher entre comprar o hambúrguer e comprar o arroz com feijão. Vai comprar arroz com feijão, o cara da hamburgueria vai quebrar. Infelizmente, isso está acontecendo. E, no final, a sobrevivência vai tentar se prevalecer. Ela se impõe, né? E uma das questões é você hoje ver aí que quem está dando ainda uma condição de sobrevivência para esse povo é o Uber, né? O Uber, né? Porque o que nós estamos vendo aí na época do Lula, por exemplo, quando as pessoas estavam ascendendo socialmente e tudo mais, engenheiros naquela época, quanto de engenheiro não se buscava, estava fazendo o primeiro ano de engenharia, já tirava ele da faculdade, já punha ele lá, né? Trazia de fora. E de repente, hoje a gente está caminhando aqui, conversando, pega um táxi, quando vai ver, conversar com um Uber, eu sou engenheiro, mas estou sobrevivendo aqui. É uma situação de sobrevivência, e é preciso que a gente deixe bem claro, né? Sobreviver é importante, mas a vida é mais que sobreviver, né? A vida é sorrir, é poesia, um pouco de fartura, por que não? Um pouco de prazer, né? A pessoa que só sobrevive, ela tem uma vida bastante limitada. E nisso tudo, Edivan, a gente volta naquela questão lá de cima de novo. O que é política? Será que essa classe social também, né, tem esse entendimento da política? Infelizmente, existe uma educação que sataniza a política, que desqualifica o fazer político. Aqui eu tenho que deixar claro, a nossa classe política, enquanto institucional, ela realmente deixa muito a desejar. As críticas são imensas, eu também tenho muita raiva da maioria dos políticos, mas a política enquanto campo de negociação, campo de disputa, campo de construção de uma sociedade melhor, ela é o único caminho. Se não é a política, é a guerra. Nós não queremos a guerra. Embora a nossa política tenha matado bastante através da necropolítica, né? Pois é, então, dentro dessa questão da pirâmide aí, a gente está falando aqui da sociedade, a gente está falando aqui da elite, a gente vai falar um pouquinho também da igreja, a gente vai falar um pouco também aqui da política, não é? O que tudo isso aí tem a ver com você e o gostar da política ou não, e o porquê que tudo isso causa desigualdade social, não é? E dentro da questão política, a gente tem que estar organizado, não é? Ou nas associações de bairros, ou a gente com a comunidade conversando, discutindo política, para discutir justamente isso, aquilo que a gente não concorda, né? E para isso, qualquer discussão política se faz necessário partidos políticos. E hoje nós temos partidos políticos que através desses partidos é que vem a nossa representatividade. E aí nós vamos ter que escolher quem deles nós vamos considerar lá que vai nos representar de verdade, né? Agora, se eu não tenho conhecimento político, eu vou achar que um lá me representa, depois não te representa e você vai cobrar dele de que jeito, né? Então, falando um pouco disso, o que é partido de direita e esquerda e a quem representam? Porque existe uma confusão na cabeça das pessoas, ela não entende por que esquerda, por que direita, por que centro, né? São discussões e são conceitos que, se as pessoas tivessem um domínio mais claro, evitaríamos aí 99% de várias confusões e manipulações que nós temos hoje. Eu vou resgatar a história. Quando a gente pensa na democracia grega, a gente fala de uma democracia direta. O próprio cidadão ia a uma praça pública e ele externava as suas vontades e as suas discussões. Era assim que funcionava. Só que a gente está falando de uma sociedade pequena, poucas pessoas. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos 11 milhões de pessoas em São Paulo. Imagine se nós tivéssemos uma democracia direta aqui em São Paulo, que todo mundo fosse para a rua ou fizesse assembleias. Então, historicamente no Brasil, o que se convencionou? A democracia representativa. O que é a democracia representativa? Eu vou eleger pessoas e essas pessoas dentro de alguns órgãos vão me representar enquanto cidadão, enquanto interesse.
Então, perceba, não é eu que vou discutir nas esferas do poder. Eu posso até fazer o debate da minha comunidade, mas quem vai decidir, quem vai votar são os meus representantes. E aí é que entra a questão do partido político. O partido político não é a política, ela é uma expressão da política e é aquela que pauta as políticas públicas. Então, quem é que vai decidir, por exemplo, o preço do arroz, do feijão, do transporte público? São discussões políticas. Então, nesse sentido, a estruturação de partidos políticos é de suma importância. Cada partido político, ele demanda o quê? Interesses de um setor da sociedade, né? E é importante que você tenha partidos políticos, mas na nossa história republicana, a história dos partidos políticos é uma história muito fraturada, porque nós tivemos duas ditaduras, o Estado Novo com Getúlio Vargas de 37 a 45 e a ditadura militar. A ditadura militar de 64 a 85, por exemplo, extinguiu todos os partidos políticos, criou o bipartidarismo, o MDB e o Arena. E aí, quando acabou a ditadura, o que aconteceu? Vários partidos foram criados, e entre esses partidos, os partidos que a gente chama de esquerda, e alguns que a gente chama partido de direita. Entretanto, a palavra esquerda e direita, o conceito histórico, ele é muito anterior à ideia de política partidária no Brasil. Onde foi que surgiu o conceito de direita e esquerda? É preciso que as pessoas saibam isso. Você é um cara de esquerda ou um cara de direita? Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, eles estavam lutando contra o poder de um rei absoluto. Diziam que esse rei, o poder dele emanava do próprio Deus. E aí houve uma revolução e no inteirinho dessa revolução, cortaram a cabeça do rei. Mataram o rei e estabeleceram uma sociedade diferente, teoricamente mais justa. A Revolução Francesa é um marco na nossa história. E no meio dessa revolução, o que aconteceu? Algumas pessoas privilegiadas, que tinham terras, que tinham grandes negócios, eles queriam acabar com o rei porque o rei estava atrapalhando os negócios. Só que eles queriam uma transformação que não mexesse na sua propriedade, que não mexesse nas suas posses, que preservasse seus privilégios. Então, assim, eu quero uma mudança, mas uma mudança que me interessa e sem muito radicalismo. Na Assembleia que decidiu tudo isso, esses caras sentavam à direita. Então, o que é a direita? É um pensamento que ele quer mudanças sociais, mas dentro de um parâmetro conservador. Então, não vamos questionar a propriedade da terra, não vamos questionar a desigualdade social, vamos tirar só o rei da frente que está atrapalhando a gente. A gente chama isso de direita. Isso é uma ideia, não estou falando de partido político. Pessoas de direita, eles defendem o quê? Mudanças dentro de um parâmetro conservador. E aí, nesse mesmo período, você teve aqueles que queriam uma revolução mais abrangente, distribuição de terra, distribuição dos lucros da manufatura. Alguns questionavam a escravização nas colônias, que a França tinha suas colônias. Então, eram pessoas que queriam acabar com o rei também, só que queriam uma revolução que realmente alicerçasse a sociedade em parâmetros mais inclusivos. Essas pessoas sentaram à esquerda. Então, aí você tem o nascimento de duas concepções, duas visões de mundo. O que é a visão de mundo à direita? É aquela visão que prega, por exemplo, nos dias atuais, o capitalismo, o trabalho, você só vai enriquecer na medida que você trabalha, você não precisa de políticas públicas, a meritocracia. Eu sou aquilo que eu produzo. O que uma pessoa de esquerda defende? Políticas públicas, oportunidades, distribuição de terra, por exemplo, a questão da terra é uma coisa que divide muito a esquerda e a direita. A direita diz o seguinte: a terra é de tal pessoa e é dela e acabou. Ignora a história do Brasil, as capitanias hereditárias, a grilagem, a distribuição que é absolutamente desigual no Brasil. Isso não existe para essas pessoas, né? Agora, o que o cara de esquerda ele defende? Uma redistribuição de terra. A terra tem uma função social e essa função social ela precisa ser respeitada. Então, quando se fala de política pública, de inclusão, de respeito às minorias, normalmente esse discurso está alinhado à esquerda. E aí o que você tem? Você tem partidos que surgiram muito tempo depois que defendem esse tipo de ideia ou aquele outro tipo de ideia. Então você tem partidos, por exemplo, que dialogam com ideais de esquerda, reforma agrária, reforma educacional, ampliação da democracia, e você tem partidos de direita que defendem o quê? O empresariado, a manutenção da estrutura social, apenas oportunidades dentro daquilo que o mercado aponta. Então, assim, duas crianças, uma nasceu em Moema e outra nasceu aqui na Piraporinha. São duas pessoas, elas que corram atrás.
A esquerda vai falar que tem que ter oportunidades iguais, igualdade. A direita vai dizer não. Os dois vão, o que vai valer é o mérito de cada um, a inventividade, a força de trabalho de cada um. Ignora-se as condições sociais que separam essas pessoas. Então, essa é a diferença entre ser de esquerda e ser de direita. É claro que aí você tem partidos que se aproveitam de conceitos e aí por diante. Mas a ideia de direita e esquerda ela é muito clara. Por exemplo, eu, Edivan, eu sou um homem alinhado com ideias de esquerda. Totalmente. Eu defendo a justiça social, a inclusão das mulheres, das trans, a justiça social no seu aspecto mais radical. Tudo isso eu defendo. E isso me faz ser um homem de direita. Edivan, mas isso te faz ser de um partido de esquerda? Aí é uma opção pessoal. Eu posso, de repente, defender os meus ideais de esquerda longe da política partidária, como um professor, como um cidadão, mas dentro da política partidária você tem partidos que defendem ideias de esquerda. E às vezes as pessoas têm uma noção muito pobre do que é isso. O Brasil, ele foi arruinado por esquerdistas. Meu amigo, os partidos políticos que eu estou falando nasceram há 40 anos atrás. O Brasil tem 5 séculos. Então, é impossível você falar que a esquerda arruinou o Brasil se durante 388 anos pessoas pretas foram escravizadas. Não existiu o conceito de esquerda nesse período. Quando as terras no Brasil foram distribuídas em capitanias hereditárias, também não havia nem política partidária no Brasil. Então, esse discurso que diz assim, ó, partido de esquerda, ele ferrou o Brasil, é um discurso historicamente tão raso, tão desprovido de conhecimento. Pois é, né? Essa é a grande questão. E como é que a gente faz isso chegar na cabeça da nossa população menos esclarecidas, não é? Que não tem oportunidades, que é resultado dessa desigualdade social? Quais são os canais que a gente deveria ter, principalmente da esquerda, que se diz representar a comunidade menos favorecida e que deveria representar de fato, né? O que é que está faltando para fazer com que a nossa população, que está nessa situação toda, né, a qual a gente se coloca aí, a população periférica que mais precisa e todas as demais situações, o que é que precisa fazer para ter um trabalho junto a essa comunidade para fazer ela mudar um pouco, ter o conhecimento e tudo mais? Você tocou num ponto muito sensível que é ramificado em vários aspectos. E aí eu acho que cabe que o pensamento De esquerda, aquelas pessoas que são de esquerda, inclusive a política partidária precisa fazer uma autocrítica, né? O que a gente percebe é que os grupos de esquerda, e aqui eu me refiro especificamente à política partidária, eles cresceram, nós temos partidos de esquerda de massa no Brasil, partidos que angariam muitas pessoas. Entretanto, são partidos que hoje, e isso é uma crítica pessoal, eles têm projeto de poder, mas não têm projeto de país. E isso é um problema seríssimo. Se você pegar o começo da década de 80, você tinha partidos de esquerda na periferia, comitês na periferia, organizações na periferia. A teologia da libertação junto com a igreja também tinha um papel fundamental ali. E aí o que a gente percebe? E aí é um erro da esquerda que depois da ditadura militar colocou todas as suas fichas numa única agremiação partidária, o PT. Então, assim, falar de esquerda equivalente é igual ao PT. E a gente sabe que, conceitualmente, não é bem assim. Mas o fato é o seguinte, que quando a esquerda chegou ao poder, ela foi meio que depurada. Ela virou as costas para essa base. Então, deixou um hiato na periferia. Então, você via os grandes caciques da esquerda andando nos palácios do poder, mas já não estavam mais aqui na periferia. Perdeu a sincronia com o que estava com as necessidades da periferia. Isso foi um problema por quê? Porque alguém ocupou esse espaço. E quem ocupou esse espaço atualmente? Políticos personalistas, aquelas pessoas que a gente sabe que aqui na periferia tratam como se fossem currais eleitorais, uma religiosidade ultrafundamentalista, e aqui eu não teço nenhuma crítica a nenhuma igreja específica, mas a gente sabe que essa percepção religiosa expresso em múltiplas e várias igrejas, elas ocuparam espaço. Não tem uma rua, uma viela na periferia onde que você não tem uma igreja evangélica. Era o lugar que a esquerda ocupava aquele período, né? E a gente sabe que na última eleição, esse viés religioso, ele teve um peso político muito importante, né? Bastante importante. E a gente precisa dizer, né? A gente tem uma bancada evangélica no Congresso Nacional. Né? Uma bancada evangélica que não tem nenhum governo de esquerda ou de direita que aprova nada sem a aprovação dessa bancada evangélica. Eles têm uma base muito forte aqui na periferia. Então,
por que a esquerda perdeu a mão de tudo isso? Porque virou as costas para uma política que procurava criar cidadania e acabou se perdendo um pouquinho nos meandros do próprio poder lá em cima, infelizmente. Agora, no seu entendimento, você acha que a igreja tinha que participar desse poder político? Eu vou te falar uma coisa, eu sou um republicano nesse aspecto. Eu acredito assim que a igreja tem uma importância, é uma voz que precisa ser ouvida assim dentro do sistema republicano, só que ela não deve ter o poder que tem. Eu acho que em 1889, quando nós proclamamos a República, houve uma diferenciação entre poder político, laico, e o poder religioso. E no Brasil, infelizmente, essas duas esferas estão se misturando novamente. E isso traz problema. Qual é o problema? Eu acho que uma expressão religiosa, ela dialoga com a ideia de justiça, com a ideia de reconhecimento do outro. Deveria ser assim, mas não é o que acontece. Então, eu penso que, num sistema republicano, a religião deve ser respeitada, ela deve ter lugar. Só que o debate político ele não pode se pautar em parâmetros religiosos. Por quê? A religião ela parte de uma verdade revelada, de dogmas religiosos. Eu não posso impor ao conjunto da sociedade as minhas concepções religiosas. Com isso eu agrido, inclusive, a própria formação do nosso povo. Nosso povo é formado por indígenas, é formado por pretos que foram escravizados e por europeus. Quando eu imponho, por exemplo, um predomínio político de uma política cristã, eu nego todas as outras religiosidades que são expressões de ancestralidade. Isso é um problema. Por exemplo, uma criança que é de uma religião de candomblé dentro de uma escola pública, ela tem uma dificuldade imensa, ela esconde as guias, se pergunta para ela qual religião ela faz parte, ela não vai falar porque ela é terrivelmente segregada. Então, repito, a religião ela é importante, tem lugar sim, só que ela tem que ter um lugar que dialogue com outras forças políticas, senão fica muito complicado. Isso me faz aqui pensar que na atual conjuntura a gente vivencia uma igreja do passado, não quando a igreja do passado ela se alinhava a política, de uma certa forma, e ela tinha o papel de, no caso ali, ser a justiça, né, de condenar ou de absorver. Sim. E o Estado tinha o de sentenciar, quer dizer, a igreja condenou, então o Estado vai fazer o resto. A igreja dava o aparato moral e o Estado condenava. Entretanto, no sistema republicano, você já existe um arcabouço jurídico em termos de direito que a igreja não precisa mais fazer isso. Não é a igreja que precisa julgar as pessoas. A própria composição da sociedade, politicamente falando, ela tem mecanismos para julgar as pessoas, né? Não por viés religioso, mas dentro daquilo que são as leis estabelecidas pela sociedade. Agora, nós já estamos quase finalizando aqui. Olha só como passa rápido, né? E o assunto ainda daria muita discussão. Sim. Essa falta de politização por parte, então, dos partidos de esquerda, que estaria representando aí a população menos favorecida, desta maneira, ela não contribui, ou melhor, ela contribui aí para o avanço eleitoral da direita, no caso, né? Quando ela não vem fazer um trabalho de politização das pessoas que mais precisam entender esse mecanismo, né, da desigualdade social, da política, para ela poder intervir com conhecimento no processo. O que você falou tem a ver com a própria definição da luta política. Uma luta, quando eu falo luta, a palavra é exatamente essa. Existe aí o quê? Uma disputa por projetos políticos para o Brasil, uma luta de classes realmente. Então, quando um grupo comprometido com o ideal de justiça, ele não alcança a população, o outro grupo, no caso a direita, ela vai fazer o mesmo papel, e ela vai ocupar essas mentes, ela vai chegar nessas pessoas, e ela vai chegar de uma maneira muito sutil, através da educação, através da mídia, através de uma ideologia de competição e meritocracia. Então, por exemplo, eu conheço, e eu sou professor, eu posso dizer isso, eu conheço vários estudantes aí que num passado aí meio que recente, eles ascenderam para uma universidade pública através de políticas de inclusão. Essas pessoas terminaram a universidade e batem no peito e falam: eu entrei na faculdade porque eu estudei, o resto é vagabundo. Então ela não reconhece, por exemplo, a importância que políticas públicas tiveram na vida dela. Ela vai se voltar contra isso. Então há o quê?
há uma disputa ideológica. Então, eu tenho aquela pessoa que preza a cidadania enquanto direito, enquanto reconhecimento do outro, ou aquela pessoa que simplesmente aceita o seguinte discurso: eu sou mais eu trabalho, quem não trabalha que nem eu é vagabundo, quem é pobre é porque é vagabundo, e se eu tenho dinheiro é porque é merecido. Isso ignora a história. Isso ignora que a história da riqueza no Brasil é uma história de exclusão, é uma história de exploração, de segregação e daí por diante. Não estou dizendo que sou contra o mérito. Eu acho que pessoas que trabalham, que vão para o labor, essas pessoas precisam ser valorizadas sim. Só que isso tem que ser em caráter igualitário. Não dá para ser como é no Brasil. Eu vou mostrar aqui umas fotos e eu queria que você fizesse um comentário de qual classe social essas fotos estão interligadas. Vamos lá. Meu Deus. Então nós temos, você pode até falar da direita para a esquerda aqui, porque o Antes mouse de- ele não mostra para quem está nos assistindo aqui. Antes de falar sobre qual essas você vai fotos, estar talvez eu acho que caiba aqui para uma ilustração. Se você me perguntasse de qual país é cada uma dessas fotografias, eu pensaria em alguma coisa. Porque eu sei que são fotos do Brasil, Sim, mas parecem fotos de países diferentes. sim. Então essa primeira aqui que tem a classe alta, podia ser uma casa na Suécia, podia ser uma casa nos Estados Unidos, podia ser uma casa num país de elite do capitalismo. Tá aqui, ó, uma piscina, uma casa imensa, não é isso? Mas é Brasil. Embaixo, ao fundo, os prédios, você tem ali a classe média. Né? E essa foto é uma foto que expressa de maneira tão vigorosa e tão triste a desigualdade no Brasil, né? Porque ao fundo você tem prédios, né? E embaixo, me lembra muito aqui aqui na Morumbi ali, uma né? comunidade aqui no Morumbi, né? Que você tem Paraisópolis. exatamente esse tipo de cena. Aqui, no fundo, à minha direita, você tem aí, ó. Imagina um lugar como esse. Um lugar como esse é o que foi aqui, isso aqui há 30, 40 anos atrás. Não tem asfalto, não tem água encanada, rede de esgoto não existe, é um lugar onde a cidadania ela é extremamente fragilizada, Então você está vendo crianças aí muito mais sujeitas à violência, muito mais sujeitas à doença. Possivelmente existem dados que dizem isso, a expectativa de vida é muito menor. E aí embaixo, É triste, né? embaixo é indignidade, cara. É indignidade. É a linha da miséria, assim, realmente ali. E aí você pensa, né? A gente está falando do mesmo país. Então, alguma coisa na esfera política está muito errada para que esse tipo de cena não só exista, mas coexistam. Então, a gente pode mostrar essa pirâmide de novo e você vê, né, que aquela mansão que tem a piscina está na classe alta, lá no topo, lá, olha, a elite. E no nosso Brasil hoje, nós temos aqui as 6 famílias mais milionárias do país. Não é? Tem a classe média, que juntando com a classe baixa, é classe pobre. É a maioria da população, a maioria absoluta da população. Da população, como você estava falando, principalmente aí do pequeno e microempresário, não é? Enfim. Então você percebe que nessa classe baixa aqui e na linha da pobreza são aquelas demais fotos que você vê lá. Não é? Então, voltando aqui novamente às fotos, então você vê aqui. São as pessoas que mais precisam das políticas públicas. Que mais precisam das políticas públicas. E são as pessoas que não entendem essa aquela necessidade questão do conhecimento e de ter que mudar o pensamento e ver que a política não é aquilo que ela pensa, que é muito mais. A política que você ignora é o que você faz, né, com que aqueles grandes lá que têm a mansão fazem, utilizando o seu voto, te enganando, te roubando, né, que é o pior, né, para deixar você nesse estado que nós estamos vendo aqui, não é? De comunidades carentes, necessitadas de serviço público de qualidade e de que você não tem noção que você, com a sua escolha, escolhendo em eleger representantes da elite, você está proporcionando a sua condição social ficar nesse parâmetro que está aí. Não é? E que é cruel, né, Divan? É cruel, mas é racional e previsível. Uma pessoa que é oriunda de uma classe abastada, de uma pessoa rica, de uma família rica, ela não vai trabalhar politicamente para mudar esse estado de coisas, porque ela foi criada, ela se beneficia disso. Então, assim, e não é ilusão esperar que essas pessoas em um determinado momento vão tocar a consciência e falar, não, eu cansei disso, eu parei com isso. Não,
esse protagonismo, essa mudança, ela precisa ser construída por quem está embaixo, não por quem está em cima. Exatamente. Então, voltando nas fotos, para a gente já finalizar aqui, nós queremos hoje concluir no nosso programa aqui, assim, nossa população periférica. Olha o quanto é importante você ter o conhecimento, não é? Olha quanto é importante você procurar participar da vida da sua comunidade. Se você não tem uma comunidade ou uma associação de bairro que participa ou traz as discussões para você fazer parte dela, não é? Então se movimente. Não deixe, não fique na ignorância, porque o resultado da ignorância é essa marginalidade que você está vendo aqui, da qual você está sendo colocada pelo seu voto. Não é? Então, olha só, nós tivemos uma eleição agora que aconteceu no município de São Paulo, que está mais próximo da gente. Existia ali 2 candidatos, um querendo fazer uma mudança da sociedade menos favorecida para ela ser visível, não é? Mas, no entanto, o que aconteceu? A população optou pela outra opção e que ganhou e que hoje governa. Agora eu pergunto, será que a nossa qualidade de vida da periferia da cidade de São Paulo vai melhorar? Será que tudo aquilo que a gente conquistou com o governo de esquerda aqui no passado, na época da Marta pelo PT, na época do Haddad, tudo que estava sendo produzido para melhorar a nossa condição de vida, a gente trocou, optou por outro, né? Acreditando não sei no que, talvez pela ignorância de conhecimento, você se levou a optar por uma proposta da qual hoje você se vê enganado e vai se ver enganado, não é? A gente espera que não. Eu sempre falo aqui, como eu gostaria de falar bem do Bolsonaro, como eu gostaria bem de falar do Dória, como eu gostaria de falar bem do prefeito Covas, não é? Mas eles não deixam, eles não permitem que eu fale bem. Não é? Eu gostaria, Edivan, que os governantes, independente de cor partidária, que eles tivessem um outro tipo de atuação, Edivan. Sim. Que assim, a esquerda governou, produziu, o que é que a população gostou que foi feito? Então, quem for assumir da direita, fala, eu vou melhorar. Eu quero fazer mais do que aquele de esquerda fez. E é o que a gente não vê. Não vê, porque na verdade existe uma diferença de percepção do que é necessário, né? Uhum. É claro que a gente tem críticas aí ao modelo petista, à esquerda a gente colocou algumas críticas aqui, mas é preciso que se entenda, as pessoas precisam entender isso. Uhum. Não dá para alimentar uma percepção política que é contrária aos interesses da população. As pessoas de 60 a 64 anos passam a pagar condução aqui no município de São Paulo. Em meio à maior pandemia da minha geração, o Estado de São Paulo anunciou que alguns hospitais de referência não vão atender o pronto-socorro. Então, isso não é política pública. Então, assim, independente de para quem você vote, você tem que votar em pessoas que são comprometidas com aquilo que são as suas necessidades. Uhum. Né? E, infelizmente, no Brasil, as pessoas pobres estão sendo convencidas de que falar de justiça social, de serviço público de qualidade, é coisa de vagabundo. Isso é um problema seríssimo. Uhum, com certeza. E deixando aqui o que o Edivan falou, a gente não está aqui criticando, né, os partidos políticos de forma assim direta. Não, a gente está reproduzindo aqui o que eles estão nos mostrando e representando para a comunidade, para a sociedade, que nós estamos vendo aqui. Tanto da direita quanto da esquerda, também a esquerda que produz em resultado traz uma certa condição até melhor, social, estatisticamente falando aqui, mas por outro lado peca também porque esquece da comunidade na politização, sabendo Sim. que a direita está ganhando espaço em cima dessa falta de politização. Exatamente. Não é? Então, até quando vai ser assim? Então é isso que a gente traz aqui para vocês que estão nos assistindo, para os partidos de direita, de esquerda, que a gente se posiciona aqui e acha que não tem que ser dessa forma. Até porque nós somos uma população, são mais de 212 milhões de habitantes nesse país e todo mundo precisa ser feliz. E o investimento no país não significa que você não possa fazer distribuição de renda, não possa achar que a população menos favorecida tem que ter uma condição melhor de salário, de saúde, né? E o que a gente vê é o contrário.
estão querendo até acabar com o SUS. Imagina nesse momento de pandemia, Edivan, se fecham os hospitais, ou então simplesmente fazem acabar o SUS e a população tem que pagar plano de saúde. Não, é inaceitável. No Brasil, se você pensar bem, o ensino universitário, ele já está na mão da iniciativa privada. Uhum. Se você pegar a escola pública, tal como eu trabalho, você já tem empresas muito fortes ali, com apostilas ali, ganhando. E esse é um problema seríssimo. Por quê? Porque o que é privado está a serviço do lucro. Uhum. Eu não quero uma mercadoria enquanto educação, enquanto saúde. Eu não quero pagar. Uhum. Eu acho que eu já pago em termos de impostos. Eu quero ter isso como direito. É verdade. Bom, eu espero que a gente tenha mostrado um pouco para você, nosso ouvinte, nosso espectador aí que nos assiste, né? E a gente possa ter contribuído um pouco para você pensar, não é? É porque você não espera que a elite desse país, a classe dominante, vai te trazer informação, porque não vai. O que você vai continuar tendo de informação? É o que as mídias que representam essa classe, né, de elite dominante quer que você enxergue, né, quer que você pense. Então tudo que ela joga lá é para te enganar, né, para fazer você ter essa visão de que você tem que ser isso que você é e não tem que ser assim. Né? Mas a gente é pouco aqui, mas a gente está fazendo um trabalho para tentar fazer você pensar de que você tem uma condição que você merece, né? Ter uma condição social melhor, que você pode fazer parte do poder desse país, ter as políticas públicas voltadas para você, porque aquele posto de saúde no seu bairro que está ali é seu. Se ele tem que funcionar, é para você. E você tem que saber como é que você faz essa discussão, né, para fazer com que as necessidades que aquele posto está colocando para você lá está deficitária. Então você precisa aprender como é que você questiona, como é que você avança nisso. É isso que a gente quer fazer. Então é fazer com que você tenha um conhecimento da legislação, né, de você começar a enxergar a coisa de uma forma para você entender que todo o serviço público ele está ali para servir você e com qualidade, mas só vai depender de você e de adquirir conhecimento. É isso, Edivan? Exatamente isso. Bom, então, antes de mais nada aqui, convidar o Edivan para as próximas, porque a gente não para só aqui, né? A gente tem muitas questões aí importantes para a nossa comunidade e a gente continua isso num próximo programa, trazendo conhecimento para você. Então, quero te agradecer muito, Edivan, pela sua presença, né? Você, professor da nossa comunidade, que veste a camisa, que está aí, não é? Tentando fazer um pouco a diferença principalmente dessa nossa juventude, né, Edivan? Onde essa nossa juventude vai parar sem nada? Agora, uma geração que está aí que a gente não sabe como vai ser. Nossa juventude, ela foi deseducada ao sonho. Ela foi deseducada à ideia de que ela pode sonhar, que ela pode ser protagonista. A ideia de passividade é uma ideia estranha à nossa juventude. Eu acredito numa sociedade igualitária e eu vejo isso como uma utopia. Eu acredito que as pessoas precisam de utopia. Uhum. Se você pegasse uma pessoa com a cor da pele que eu tenho há 150 anos atrás e dissesse assim, olha, um dia pessoas como você vão ser livres, eu diria que era uma utopia, que era uma coisa que jamais aconteceria. Se eu dissesse para uma mulher há 120 anos atrás, olha, um dia você vai poder votar, e aqui no Brasil um dia você pode até se tornar presidente, eu diria, não, isso não vai acontecer. Então nós precisamos de utopias, né? Uhum. E eu acho que o educar, e a minha função, o educar, ele lida com o conhecimento, com a construção do conhecimento, que é tão importante. O conhecimento é de suma importância para a ideia de libertação pessoal. Uhum. Mas eu também advogo pela cidadania, pela humanidade, pelo reconhecimento do outro. Basta a gente saber que só o conhecimento técnico ele é importante, mas ele não é tudo. Na Alemanha nazista você tinha ótimos técnicos, ótimos engenheiros e aceitaram um horror. Então a gente precisa investir numa educação que prepare tecnicamente, mas que também fortaleça a humanidade como algo integral, algo que reconheça outra humanidade. Uma educação que não reconhece outra humanidade não é educação, é adestramento. E eu não sou adestrador, eu sou um educador. Muito bem, então, e tudo isso está colocado para chegar nesse ponto aqui, Edivan. Quem é que vai optar pela melhor condição de vida de cada um? Somos nós mesmos, né? Através desse sistema aqui, olha. Exatamente. Você vai lá decidir o que você quer
qual a opção que você quer para sua vida. Então, muito obrigado a todos e a todas. Obrigado mais uma vez, Edivan, e tamo junto aí. Muito obrigado. Beleza? Bom, é o programa Cidadania Legal, terminando aqui, né? Agradecendo a todos e a todas pela sintonia. Esperamos aí que a gente possa ter contribuído de alguma maneira para você melhorar um pouco seus conhecimentos, tá bom? Gente, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Logo, logo estaremos aqui com mais um programa Cidadania Legal. Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister.